Olá, eu sou Mayara, professora do curso de enfermagem, enfermeira de formação, e hoje estou aqui para dar uma dica para vocês de como construir um caderninho para estágio. Passar essas dicas para vocês. Eu fui buscar o meu caderninho, que é esse aqui. E na verdade é um caderninho que um aluno passava para o outro, uma turma mais velha acabava passando para outra, porque isso é algo bem individual. Então, claro, são algumas dicas importantes, né? Algumas coisas que são bem relevantes para o dia a dia. Porém, é algo bem individual. Então, a minha primeira sugestão é que cada um faça esse conteúdo de acordo com a sua necessidade, né? Que consiga avaliar durante o seu processo de aprendizagem quais foram as coisas que foram mais difíceis para eu aprender, que foram mais difíceis para eu absorver, o que eu ainda preciso resgatar e aí colocar essas informações dentro desse caderninho de bolso. E aí, como vocês podem ver, né, o tamanho é pequeno, porque é um tamanho que é possível colocar dentro do bolso e é algo realmente para ser de fácil acesso e ter as informações resumidas, porque às vezes a gente também fica muito ansioso de querer colocar o caderno inteiro, a matéria do semestre inteiro dentro de um caderninho para levar para o estágio, e isso não vai ser possível. Então a outra dica é que a gente tenha esses conteúdos bem reduzidos e coloque somente informações que a gente consiga acessar rápido, fácil, bater o olho, ler, entender e conseguir aplicar nas técnicas, na assistência e no cuidado que a gente for prestar para o paciente lá no campo prático. Agora começando a discorrer do conteúdo que eu acho importante conter nesse material de bolso. Bom, posições para exame, lembram? Então, quais são as posições que a gente coloca o paciente para exame, né? E os posicionamentos no leito e quais são as principais indicações. Então, só para te dar uma recordada, posição de Fowler, semi-Fowler, Sims, Trendelenburg, quais são as posições e as principais indicações? Porque em campo prático, né, vocês vão precisar posicionar os pacientes, às vezes a gente não lembra exatamente qual a posição e qual a indicação, né, decúbito dorsal horizontal e por aí vai. Outra coisa, os tipos de leito, né, então cama de operado, cama fechada, cama aberta, cama fechada com paciente, né, paciente acamado, que precisa de banho no leito. Então, quais são os tipos de cama e quais são as indicações também, outro conteúdo importante. Anotações de enfermagem, nossa, pegou pesado, né? O grande X da questão. Primeira coisa, pessoal, não fiquem nervosos, porque a anotação de enfermagem é algo que a gente vai criando habilidade ao longo da vida, né? Ao longo da prática. Então, conforme vocês forem para o campo prático, forem tendo mais contato com o paciente, vocês vão aumentando o vocabulário, o repertório de vocês, e quanto mais vocês tiverem treino, isso também vai melhorando. Então não fiquem nervosos, mas é importante que vocês saibam de onde começar e que vocês saibam quais são as informações para cada tipo de anotação e também, né, a definição de anotação. Então, o que a gente anota? A gente anota tudo que a gente faz, tá? Então, lembrar das regrinhas lá das anotações, que não pode rasurar, que sempre tem que ter a identificação do paciente, a data, o horário, que a gente não pode deixar espaços, sempre tem que ter assinatura com o número do registro, né, do nosso conselho de classe. Então, essas são as regras básicas. E aí, o que eu recomendo vocês colocarem no caderninho de vocês? Recomendo que vocês coloquem anotação de admissão, o que precisa ter, tentar fazer um roteiro de acordo com os exemplos que vocês têm no material da disciplina de vocês. Então, olhar para esses textos e pensar, né, estruturar assim um roteirinho e colocar no caderninho de vocês. Então, na anotação de admissão, na anotação de transferência entre setores, na anotação de transferência para centro cirúrgico, pós-operatória, anotação de alta, de óbito, quais são as informações que tem que ter. Outra coisa, sinais vitais, valores de referência de sinais vitais. E aí, sempre lembrar que os valores de referência, eles são variáveis de acordo com cada instituição, né, e de acordo com cada literatura. Então, se a gente pegar 2, 3 livros diferentes, pode ser que a gente encontre valores de referências diferentes, como a gente já conversou em outros momentos, mas é importante que vocês levem uma colinha também, né, levem o registro dos valores de referência dos sinais vitais.
Terminologias importantes, e aí eu acho que isso é bem individual, porque cada um tem mais habilidade, recorda mais algum grupo de terminologias ou outro, e aí a gente pensando, né, em terminologias é algo bem extenso. Então, eu recomendo que vocês pensem naquilo que vocês têm mais dificuldade. Outra coisa importante, medidas preventivas para risco de quedas. Também é super importante, aí entra um pouco nas 6 metas internacionais de segurança do paciente. Então, a gente pensar nas 6 metas, né, internacionais, lembrar da identificação do paciente, da comunicação efetiva, da segurança na administração dos medicamentos, cirurgia segura, pensar em higiene das mãos e pensar em prevenção de quedas, né, de danos ao paciente, em lesões por pressão também. E aí, lembrando da meta 6, a gente puxa o gancho e coloca lá quais são os cuidados de enfermagem que a gente precisa oferecer para o paciente para prevenir quedas e para prevenir lesões por pressão. Porque isso a gente vai aplicar, pessoal, para a maioria dos pacientes. Outra coisa, cálculo de medicamentos, que também é outro, né, tabu, super difícil. Nossa, professora, mas como a gente vai fazer? Vai colocar todos os cálculos de medicamento? Não. O que eu recomendo? Que vocês façam uma tabela de conversões, então que vocês tenham no caderninho de vocês as unidades de medida e as regras de conversão. E outra coisa, regras para cálculos. E quais são essas regras para cálculos, né? Como fazer uma regra de 3, isso precisa ter super claro na cabecinha de vocês. Então, pensar o que vai na primeira linha, né, que é o que eu tenho, o que vai na segunda linha, que é o que eu preciso, e sempre lembrar que o lado direito da regra de 3 precisa ter as mesmas medidas do que o lado esquerdo. E isso tá muito claro para vocês, porque quando não houver uma igualdade de medidas entre os dois lados, vocês vão precisar converter. E aí a tabela de conversão vai ajudar na hora de vocês fazerem esse cálculo. Então são duas coisas que precisa ter muito claro para vocês e dois conteúdos importantes de conter aí no caderninho de vocês, tá? Outra coisa, lembrar da porcentagem. Então lembrar que X% é igual a X gramas em 100 ml. Isso também é regra. Lembrar da insulina, né? Que 100 unidades internacionais é igual a 1 ml. Lembrar da regrinha de heparina, que na verdade nem é regra, mas é só lembrar que o cálculo da heparina é feito com unidades internacionais. Lembrar das regrinhas da penicilina, né, que a gente tem 5 milhões de unidades considerando água destilada 8 ml, 2 ml de cristal, e quando a gente tem a apresentação de 10 milhões de unidades, 6 ml de água destilada, considerando 4 ml de cristal. Regra de penicilina, precisa lembrar. Outra coisa, pensando nos cálculos que eu tenho para acrescentar, é vocês lembrarem das fórmulas, né? E aí é um pouco mais difícil de lembrar das fórmulas para cálculo de gotejamento, então deixem no caderninho de vocês. Fórmula de cálculo de gotejamento, macrogotas, microgotas, e lembrar sempre de macrogotas para tempo em minutos e microgotas para tempo em minutos, assim como macrogotas para tempo em horas e microgotas para tempo em horas. Bom, outro conteúdo teórico que é importante vocês terem de fácil acesso nos campos de estágio são as questões de administração segura de medicamentos, né? Então, o que são medicamentos de alto risco? O que vocês precisam fazer quando forem administrar medicamentos de alto risco? A questão da dupla checagem, olhar nos hospitais onde vocês forem utilizar como campo, qual que é a rotina em relação do descarte desses medicamentos, do registro, da checagem, como que funciona. E outra coisa que eu acho importante de ter são as questões das vias de administração, para vocês não se esquecerem, tá? E dos 5 certos, que são as informações que vocês vão deixar nas etiquetas de identificação dos medicamentos antes de administrar. Então, o nome certo, a hora certa, a dose certa, a via certa e o medicamento certo. Então, precisa lembrar que tem que conter todas essas informações na etiqueta aí de identificação do medicamento, tá?
E agora, pessoal, a gente falou de uma parte mais teórica, levando para questões um pouco mais práticas. Eu recomendo que vocês tomem nota das particularidades de cada via de administração. E o que a gente vai precisar, né, dar um highlight aí, destacar para cada via. Pensando na intramuscular, então, descrever qual agulha que é utilizada, né? Qual o calibre da agulha, quais são os locais de aplicação, qual a posição que a agulha precisa ser introduzida, tá? O volume de acordo com cada local. As subcutâneas particularidades também, a gente também lembrar do local de aplicação, da necessidade do rodízio, lembrar qual agulha usar, né? E aí no caso da intramuscular a gente acaba tendo que trocar as agulhas, então com uma agulha a gente aspira, com outra agulha a gente infunde o medicamento no paciente. Para a subcutânea já é um pouco diferente. Pensando na via intravenosa, o que eu recomendo de vocês relembrarem, né, e registrarem para que isso não seja perdido. As regras ouro, tanto da punção intravenosa periférica, quanto da manutenção dos catéteres, né? Então, lembrar quais são as principais veias que a gente punciona, quais são as regras que a gente utiliza, né, para puncionar, os melhores locais, de acordo com o biotipo do paciente, com a terapia medicamentosa que ele vai fazer. Claro que, né, tudo isso não vai estar ali de bate-pronto a todo momento, mas que vocês tenham a base, que vocês saibam aonde buscar a melhor informação em caso de dúvida. Como que eu faço higiene, né? Eu tenho que esperar secar, que momento, quanto tempo que eu deixo garroteado o paciente, que momento que eu calço as minhas luvas de procedimento e por aí vai, tá? E também pensando na manutenção dos catéteres, então a questão da desinfecção dos conectores, do flushing, da técnica do turbilhonamento, junto com a pressão positiva, que vão aí auxiliar, a fixação dos catéteres, como que isso tem que ser, tá? E tudo isso pensando em periférico, tá, pessoal? Acho que nesse momento a gente não precisa aprofundar. Outra coisa também relacionado com terapia intravenosa é o calibre, né, das agulhas, as cores dos catéteres, o que é scalp, o que é catéter sobre agulha, o que é catéter agulhado e também os gauges, né, o tamanho, vocês lembrarem da proporção, quanto maior o gauge, menor o tamanho da agulha, isso pensando tanto no catéter agulhado quanto no catéter sobre agulha. Outra coisa de técnica básica, a gente pensar em glicemia capilar, né? Então, lembrar qual é o local, como que eu faço e deixar aí descrito no caderninho de vocês. Coleta de urina é um outro conteúdo importante de vocês terem, porque quando vocês forem precisar, né, realizar a coleta do paciente, então eu lembrar um pouquinho do que a gente falou, urina 1 como coleta, urocultura como coleta, né, lembrar que precisa ser livre de qualquer tipo de micro-organismo, se é urina de 24 horas, como que eu vou coletar, então ter um lembretezinho aí no caderninho de vocês é legal. E aí, puxando essa parte urinária, lembrar de sonda vesical de demora, quais os cuidados que a gente tem que ter, os locais de fixação e como que a gente coleta exames de sonda vesical de demora também, se isso vier a aparecer para vocês, e pensando um pouquinho também nas sondas de alimentação, né? Lembrar de sonda gástrica, sonda nasoenteral, gastrostomia, que é o estoma, né, de alimentação permanente. Então é importante vocês lembrarem dos cuidados, manter o paciente sempre em posição de Fowler na hora da administração da dieta. Lembrar que na sonda nasoenteral e na sonda gástrica, quando a gente faz a administração de dieta ou de algum medicamento, precisa testar a localização antes, fazer lavagem depois, né, com conteúdo significativo de água, seguindo a recomendação, mas que isso varia de 10 a 20 ml. E cuidados com traqueostomia e aspiração, como que é a técnica estéreo de aspiração, que momento que é indicada a aspiração do paciente, lembrar que não é só o paciente que tem tráqueo que precisa ser aspirado, né? E lembrar aí também de quais são as condições, queda de saturação, desconforto respiratório, excesso de secreção de via aérea superior. E lembrar também sempre da ordem, né? Para paciente traqueostomizado, tráqueo, nariz e boca. E para pacientes que não têm traqueostomia, lembrar de nariz e boca.
E aí, pessoal, para finalizar, eu diria que o último conteúdo necessário para vocês terem de bate-pronto ali na mão são as possibilidades de dispositivos respiratórios que a gente mais vê nas unidades clínicas cirúrgicas, né, de pacientes aí de baixa complexidade. Então, são os dispositivos de baixo fluxo, catéter de oxigênio, máscara de nebulização, quais são os litros que eu posso colocar em cada um, quais são os cuidados de enfermagem que a gente precisa ter com cada dispositivo, tá? E pensando também nos dispositivos de alto fluxo, que a gente tem aí principalmente a máscara de Venturi, que é a mais utilizada, aquela lá das pecinhas coloridas, lembram? E aí lembrar também um pouquinho das particularidades, né? Que é um sistema que a gente não precisa de umidificação. Bom, pessoal, o meu caderninho também eu deixava sempre linhas pautadas no final, tá? Mas se vocês quiserem, acharem importante deixar o decorrer do caderninho também é interessante. Para vocês terem uma ideia aqui, eu tenho até alguns exemplos de anotações que eu fazia e eu sempre acabava fazendo as minhas anotações antes de passar pro prontuário do paciente, né? Não esquecendo que é um documento, então precisa ser aí o final mesmo. Então é importante vocês deixarem um espaço para vocês tomarem nota de algumas coisas que vocês acham relevantes, de coisas que vocês acham que vocês precisam estudar depois quando chegar em casa, ou mesmo de ser um rascunho para vocês mostrarem para o professor de campo para depois fazer os registros no prontuário do paciente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dúvidas, meu e-mail sempre fica disponível e podem entrar em contato, tá bom? Obrigada, até a próxima!